A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados irmãos e irmãs. Glória a Deus, aleluia, nesta tarde maravilhosa a qual o Senhor nos concedeu. Aleluia, Jesus, de estarmos aqui, para aprender com o Senhor, aprender com a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa bússola, a bússola do cristão é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que o povo erra por falta de quê? De conhecimento. Aquele que conhece a palavra de Deus, ele não vai errar. Como o salmista, ele diz: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, aquele que tem a palavra do Senhor, ele não vai errar. Por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus. Por falta de conhecimento, olha o que Jesus falou: o meu povo erra por falta de conhecimento. Do que? Da palavra de Deus. A Bíblia, ela diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? De que será livre? Da escravidão do pecado, da imundícia, da prostituição, da mentira, do engano, da falsidade, da fornicação, da idolatria, da feitiçaria, da vaidade, de todas, das lascívias, de todas essas coisas que desagradam a Deus. Então seremos livres do pecado a qual outrora estávamos presos. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos libertou, fazendo de nós novas criaturas, para glorificar e exaltar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Para isso eu trouxe aqui alguns versículos como referência. Vamos falar a respeito do corpo, do templo do Espírito de Deus, que somos nós. Porque muitos dizem: o Senhor, ele está na casa, o Senhor... A Bíblia vai dizer que Deus, ele não habita em templo feito por mão de homem. O templo que o Senhor habita somos nós. Então ele tem que estar na nossa vida, não na congregação a qual você congrega. Não, ele tem que estar na vida de cada um que está ali, adorando a ele em espírito e em verdade. E o Espírito Santo de Deus, como já diz, Espírito Santo, ele é santo. Ele não habita em um templo sujo, um templo destruído, um templo que esteja adulterado. O Senhor, ele não vai habitar, porque ele é santo, ele é puro. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar nesta tarde. Aleluia, Jesus, glória a Deus, como devemos andar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui no livro de Isaías 3,16, vai citar algumas coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que pode as pessoas achar: mas o que tem? Isso aqui não tem nada a ver. Isso é doutrina da igreja. É que a igreja é muito rígida. É que a igreja, o pastor lá é rígido. Não. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não é a igreja, porque a igreja somos nós. Não é a congregação, não é o pastor da congregação. Glória a Deus, aleluia, a qual nós estamos ali congregando, que fala: você tem que fazer. Não, ele está ensinando conforme a palavra de Deus. Mas nem todos suportam essa palavra. O próprio Jesus falou: quem pode suportar esta palavra? Não é todo, é só para os escolhidos. Então não se engane: mas olha, Deus usa a irmãzinha, você olha para ela, está fora da palavra de Deus. Não que estamos aqui para julgar, mas a própria palavra, ela já julga. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A palavra de Deus, ela já nos mostra que aquela pessoa não está na vontade e no querer do Senhor. Não somos nós que estamos julgando. Nós vamos orar, vamos advertir, como fala lá no livro de Jeremias também. Que se nós vê o ímpio ou o santo pecar e nós não advertimos ele daquele pecado, o sangue dele Deus vai requerer da nossa mão. Mas se nós avisarmos aquela pessoa que está ali praticando algo que está desagradando a Deus, aí já não é mais problema nosso. Nós advertiu, porque como o Senhor outrora nos corrigiu, aleluia, Jesus, glória a Deus, assim nós também, se nós vemos o nosso irmão, ou um ímpio, ou qualquer um que seja, fazendo algo que desagrada a Deus, o nosso dever como cristão, libertos pelo Senhor, é advertir aquela pessoa. Tanto que a palavra de Deus, ela diz: exortai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje. Tem que haver exortação. Mas eu não vou falar isso, que a irmã vai ficar triste comigo. Eu não vou falar isso porque o irmão vai ficar triste, o pastor vai ficar triste comigo. Não, a Bíblia diz que nós não devemos temer ao homem, mas temer aquele que tem poder de matar a carne e lançar a alma no inferno.
A esse é quem nós devemos temer. Se a pessoa não vai querer ouvir, a Bíblia diz que ouça ou que deixe de ouvir porque são casa rebelde. Então, se não ouvem é porque não são filhos da salvação. Porque o filho, ele aceita a correção, é bastardo. O bastardo, ele não aceita a correção. Mas aquele que é filho, a Bíblia diz que o Senhor, ele faz a ferida, mas ele mesmo vai ali, ó, e ele sara. Então, na hora pode doer, pode machucar, mas depois o próprio Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. Através do quê? Através da advertência, da exortação, a qual o Senhor nos manda fazer como servo de Deus. Tem que haver exortação. Porque se não houver exortação, as coisas vão por água abaixo, né? E o Senhor naquele grande dia vai requerer da nossa mão também, porque conhecíamos, sabíamos e não advertimos. A Bíblia diz que nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós já pecamos, né? E como o Senhor, ele diz, eu corrijo, eu exorto, eu corrijo, castigo a todos quanto eu amo. Então, se nós amamos nosso irmão, nós amamos a nossa irmã, nós temos que fazer o quê? Advertir, corrigir. Assim também como se nós fizer algo que o irmão vê também que não está certo, ele tem que chegar o quê? A nos advertir também, para que nós também venhamos analisar a nossa vida e chegarmos todos ao querer do Senhor e assim juntos lutarmos pela nossa salvação, unidos, assim como Cristo ele quer que façamos. Então aqui no livro de Isaías 3,16 vai dizer: portanto assim diz o Senhor, diz mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, têm olhares imprudentes, e quando andam como que vão dançando e cascavelando com os pés. Está falando a respeito do quê? O que que faz a mulher, né, como se diz, cascavelar? É o salto alto, irmão. As irmãs hoje em dia na vaidade, no salto alto, na casa do Senhor, não convém. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, tudo é lícito, porém nem tudo convém. A gente tem que saber, é lícito, mas não para nós que somos servos de Deus, não para nós que somos servos, cristãos, libertos. Isso não é lícito para nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez naquele dia, naquele dia. Que dia é esse? O grande dia do Senhor. Naquele dia, essas crentes mundanas, essas missionárias, essas que se diz serva de Deus, que andam aí toda na vaidade, pintada, maquiada, anda aí de salto alto, rebolando, aleluia, Jesus, glória a Deus, com seus pendentes, aleluia, Jesus, seus cabelos esticados, glória a Deus, aleluia. É nesse dia, naquele grande dia, o Senhor porá descoberta a sua nudez. O Senhor irá revelar aquilo a qual fez na terra, as obras que irão acompanhar cada um, porque nós não levamos nada dessa terra. A única coisa que nós levamos com nós é as nossas obras aqui nela, nesta terra que nós cometemos. É isso que nós vamos levar naquele grande dia. E o Senhor fará o quê? Naquele grande dia o Senhor porá descoberta a sua nudez, as imundícias, o pecado, a lascívia. Para quem não sabe o que é lascívia, lascívia é aquela roupa apertada para chamar a atenção, definindo o seu corpo, mostrando o seu corpo, causando o quê? Um instrumento de quê? De cobiça. Para o quê? Para que os homens venham cobiçar, ali para que venham pecar, desejar, aleluia, Jesus, glória a Deus. Isso é a lascívia. E o quanto você vê hoje em dia mulheres que se diz serva de Deus, missionárias, na lascívia, no mundanismo, glória a Deus, aleluia, fazendo tudo que desagrada a Deus, destruindo o templo de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião e porá descoberta a sua nudez naquele dia. Tirará o Senhor o enfeite das ligas, redezinhas, o eta, os pendentes, as manilhas, as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, as cadeias, as caixinhas de perfume, as arrecadas, que são as argolas, né, os brincos de argola, os anéis, as joias, os pendentes do nariz, as vestes de festa, os mantos, as coifas, alfinetes,
os espelhos, as capinhas de linho finíssimo, as toucas, os véus, e será em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, em lugar de veste larga, cilícios e queimaduras, e em lugar de formosura. Tá vendo, irmãos? Então, o Senhor, Ele não convém a nós santas, mulheres de Deus, porque nós somos santas de Deus sim, porque a Bíblia ela vai dizer: sede santo, porque eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que sim ser santo, porque o Senhor é santo. O Senhor ainda vai dizer como é santo aquele que vos chamou. Então, aquele que vos chamou, quem te chamou? Foi Jesus? Então sede santo, porque Ele é santo. Aleluia, Jesus. Aqui no livro de Provérbios 7:10 também vai falar: eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com um enfeite de prostituta e astuto coração. Os enfeites, mais uma vez falando dos enfeites, porque a nossa beleza ela não é no exterior, mas no interior. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Numa alma doce, numa alma que glorifica ao Senhor no corpo. Aleluia, porque o Senhor vai dizer: glorificar ao Senhor no corpo, na alma e no espírito. Aí muitos dizem: não, mas é que eu quero ficar bonita para Jesus. Eu quero ficar bonita para o meu Senhor, né? Então, é uma mentira do diabo. Você quer ficar bonita para Jesus mesmo? Fica do jeito que Jesus te fez. Você vai estar linda para Jesus. Ele vai estar olhando lá de cima e vai dizer: aquela é minha criação. É minha semelhança. Do jeito que eu fiz, ela está ali, não está adulterando. Como muitos acham, o adultério não é apenas você ali trair o seu marido ou vice-versa. Não. Você está adulterando o seu corpo, o templo de Deus. Vamos lá também aqui no livro de... Vamos aqui, irmãos, também que eu vou mostrar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Viu? Nós somos o templo de Deus. Se nós destruirmos o templo de Deus, Deus vai nos destruir. Se Deus deu o nosso cabelo enrolado, para que nós vai alisar? Deus está vendo lá de cima que Ele nos criou, nos deu um cabelo cacheado, então não temos por que pegar e adulterar o que Deus fez. Estamos sendo o quê? Adúlteros diante do Senhor. Deus está olhando de cima e está vendo nós destruindo o templo que Ele fez. E Ele não se agrada disso, porque estamos destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu vou dar um jeitinho na minha sobrancelha porque está muito feia. Você está dizendo para Deus que você não gostou do jeito que Ele fez. Então você está destruindo o templo de Deus e fazendo a vontade do diabo e sendo enganado, caminhando para o inferno dentro da igreja. Deus quer isso? Deus não quer isso. Deus quer que nós examinemos as Escrituras, como o próprio Jesus ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então o Senhor ele não deixou o ensinamento. Não tem como a gente dizer naquele grande dia: mas Senhor, eu não sabia. Deus não nos deixou na terra sem instrução. Ele deixou a palavra. A palavra é a nossa instrução. A palavra é a nossa bússola. É o nosso mapa para o céu. Para quem quer morar no céu. Porque a Bíblia diz também que na igreja tem o joio e tem o trigo, né? A gente também não pode se deixar abalar por causa do rebelde, da rebelde que não quer obedecer. Não. Porque tem joio e tem trigo. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, né? Se ela dá frutos bons, se ela der frutos ruins, né? Não pode uma água jorrar uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou é doce ou é salgada. Ou é santo ou é profano. Ou serve a Deus ou serve a Satanás. Não tem meio termo, entendeu? É céu ou inferno. Não tem três caminhos. É dois. Ou é céu ou é inferno, ou obedece ou não obedece, né? Na Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores porque há de agradar um e desagradar o outro. E o que se mais vê na igreja é crente agradando o diabo.
fazendo a vontade da carne. Não, eu vou fazer assim, porque senão meu marido ele vai me deixar. Então seu marido precisa se converter. Se ele não é crente, ora por ele. Ora que o Senhor vai libertar, vai abrir a visão espiritual dele. Porque se Deus foi Deus quem te deu, Deus não vai permitir. Quem garante seu casamento é Jesus. Isso é outra mentira do diabo. Porque se fosse assim, quantas mulheres lindas, bonitas, formosas à vista, e aí são traídas. Isso é mentira do diabo, minha irmã, meu irmão, desperta. Jesus está voltando. Jesus vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus vem buscar um povo santo, zeloso de boas obras. Não se deixe enganar. Não deixa Satanás te enganar. Fica naquilo que você aprendeu com Jesus, com a palavra do Senhor. Não vai pelo homem. Ai, irmã, não tem nada a ver não. Porque o que tem é pastor passando a mão no pecado de crente. De crente, conhecedor da palavra. Para não magoar o irmão, para não magoar a irmã. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar o quê, irmão? Deus te levantou para exortar, para ensinar as ovelhas. Porque a Bíblia vai dizer que senão é um cego guiando o outro e ambos cairão na mesma cova. Deus levantou o pastor o quê? Para conduzir o rebanho para onde? Para o céu, para conduzir, para ensinar, para estar ali, guiando no caminho da verdade. Não deixar que nenhuma se desvie. Sem correção, a igreja fica destruída. Tem que haver correção, tem que haver exortação, tem que sim haver disciplina, porque até os nossos filhos, se nós não disciplinar ele, crescem rebeldes, fazendo o que bem acham das suas vidas. Então nós temos que disciplinar, temos que exortar, temos que ensinar a fazer as coisas do jeito que a palavra de Deus ela nos ensina. É difícil? Não é difícil. Se Jesus ele está conosco, ele vai nos ajudar. Deus ele não pediria algo para nós impossível de fazer. Por isso que ele manda que nós fazemos o quê? Não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a vencer. E quantos têm entristecido o Espírito Santo de Deus? Ai, vai, comete pecado. Deus, não, Deus está comigo, porque Deus ele é amor. Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele não se deixa encarnecer. Pecado é pecado. E não adianta que Deus não vai passar a mão na cabeça de crente nenhum. Nem na minha, nem na sua. Não adianta. Deus ele entregou o seu único filho unigênito, puro, sem pecado, para morrer por mim e por você. Você acha que naquele grande dia Deus vai passar a mão na cabeça de crente rebelde? Não vai, irmão. Desperta, acorda. Jesus está voltando. Aqui, no livro de 1 Coríntios 6:12 vai falar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá vendo, irmãos? É lícito, mas não convém, não podemos nos deixar dominar. Nós temos que lutar contra a nossa vontade. O Senhor Jesus ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E muitos têm deixado a sua cruz por pequenas coisas, têm largado o Senhor por pequenas coisas. As irmãs, cada vez que você destrói o templo de Deus, você entristece o Senhor, você entristece o Espírito Santo de Deus e ele vai se afastando. Quando você corta o seu cabelo, porque a Bíblia vai dizer que o cabelo da mulher, ele é poderio dos anjos. Não, olha, irmãos, tem uma parte do corpo que os anjos, eles mais admiram na mulher é o cabelo. Porque é um mistério. Primeira coisa que o diabo faz, a mulher fazer é mexer no cabelo. É cortar o cabelo, é alisar o cabelo, adulterar. Se é alisar, alisa, se é pintar, tanto faz. Está destruindo o templo de Deus. Está destruindo o que Deus fez. Deus vai destruir naquele grande dia também. É o Senhor que está falando. Se vós destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Não é o templo lá feito por mão de homem, não. De tijolo, não. É nós, que sois vós, Deus o destruirá. Então, ele está nos advertindo. Cabe a nós, que somos chamados, escolhidos do Senhor, vivermos conforme a vontade dele. Só que muitos não querem. Eu vou dar aqui mais uma
passagem aqui para nós meditarmos. Aqui no livro de Tiago 4. Donde vêm as guerras e a peleja entre vós? Porventura não vem isto a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Nossos membros guerreiam. Para o quê? Para que nós viamos fazer a nossa vontade. Mas nós, como servos de Deus, temos que lutar contra isto. Toda vez que aqui no apóstolo Paulo ele vai dizer: aquilo que eu quero, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Porque nós queremos fazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne, mas nós não podemos. Porque somos prisioneiros de Cristo, salvos, escolhidos de Deus. Então nós temos que resistir às nossas paixões. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combatei e guerrei, nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebes porque pedes mal para gastar em vossos deleites. E aqui, ó. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quer mais o que, irmãos? Quando você passa a fazer a vontade da sua carne, a vontade sua e não a de Deus, você está fazendo o quê? Sendo amigo do mundo e inimigo de Deus. É o Senhor que está falando. Não sou eu, é a palavra de Deus quem fala. E muitos querem passar. Não, mas isso aqui não tem nada a ver não. Mas o que que tem? O que que tem, irmão, que naquele grande dia você vai ficar fora do reino de Deus? Aquele que tem aquele grande dia, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E muitos naquele grande dia vão dizer: Senhor, mas no teu nome não pregamos, não expulsamos demônio, não fizemos sinais, prodígios e maravilha. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é o pecado. Aquele pecado que você diz que não tem nada a ver, que Deus ele não vai cobrar, que não tem nada a ver, é um pecadinho, né? Então vai passar batido. Não passa, irmãos. Eu vou mostrar para vocês aqui. No livro de João, capítulo 8. Olha aqui, capítulo 8. Vamos ler aqui do 40. Não, vamos ler do 39. Livro de João 8:39. Vamos ler essa passagem aqui. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tenho dito. A verdade que de Deus tenho ouvido, Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podes ouvir as minhas palavras? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Tá vendo, irmãos? Então, aquele que é de Deus, aquele que é servo de Deus, aquele que é realmente escolhido de Deus, ele vai dar ouvido à palavra de Deus. Agora, aquele que não é, ele não vai dar ouvido. Ah, não é Deus, não, tá errado, não é isso, não tem nada a ver. Tem, irmãos, tem tudo a ver. O Senhor nos chamou, nos separou para ser santo, para ser luz do mundo, para que os outros olhem em nós e vejam a diferença. Que diferença teremos se andarmos em concordância com o mundo? Que diferença nós teremos se andarmos na mesma maneira que o mundo anda, praticando as mesmas obras que o mundo pratica?
Como o Senhor ele fala ali para Nicodemos, no livro de João 3. Vos é necessário nascer de novo. Se nós, a partir do momento que nós descemos as águas batismais, somos novas criaturas, nascidas em Cristo Jesus. Não vivemos para nós, vivemos para Cristo. Fazemos a vontade de quem? De Cristo. E hoje em dia o que você vê é pessoas voltando atrás, aqueles que conheceram a verdade, conheceram o Senhor, provaram os dons do Espírito Santo de Deus e hoje se encontram destruídos. Por conta de quê? Do pecado. Por conta de quê? Das imundícias, da vaidade. Do que mais? Do profanismo. Olha aqui, irmãos, também fala sobre vestes. Vamos aqui no livro de Deuteronômio 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Mulher usar calça comprida, isso é uma abominação diante de Deus, porque a calça comprida é considerada veste de homem, né? Então nós não podemos andar vestidos de calça comprida, né? Porque não convém a nós santas, mulheres de Deus, andar desta maneira, né? Mas sim como o Senhor, Ele quer que andemos. Então, vamos meditar aqui também. Eu vou ler só mais um aqui, irmão, no livro de... Na segunda epístola de João, capítulo 1. Capítulo 1. E o versículo 8. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebendo o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, que se levanta contra a doutrina, tá, irmãos? Prevarica. Aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco vos saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Até isso o Senhor nos adverte. Prevarica, se levanta contra a doutrina, muda, vai contra a vontade de Deus. A irmã se diz serva de Deus e está fora da doutrina, vem ter convosco como se fosse uma santa mulher de Deus, e você vê que está fora da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, não recebais em tua casa e nem tampouco vos saudeis, porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Irmãos, essa palavra não é para os mundanos, não. Não é para o ímpio que está lá fora. É para aquele que não persevera na doutrina de Cristo. É para aquele que se diz servo de Deus e mudou aquilo que Deus ensinou, quer mudar, quer voltar para trás, quer dar, mas aquilo que era pecado antes, hoje em dia já não é mais. Irmãos, Deus, Ele não muda. Ele não vai dar uma aberturazinha para você não, nem para mim. Pecado é pecado, acabou. A Bíblia diz que há dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita, poucos a acham, porque poucos entram por ela, mas a larga, muitos são os que entram por ela. Por quê? Porque querem fazer suas vontades, não querem fazer a vontade de Cristo, querem fazer a vontade deles. Então eles vão lá e faz a sua vontade, e vai deixando o pecado entrar, e vai adulterando o templo de Deus, é saia rachada, é blusinha curta, é mudando tudo aquilo que Deus fez. E Deus, Ele não se agrada disso. Então, mudando aquilo que Deus fez. Vamos aqui também agora no último versículo aqui, que é o tempo que estamos vivendo hoje em dia, né? No livro aqui de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12.
a terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamos, escreve-se, diz aquele... Perdão, irmãos. No versículo 2 e o capítulo 18. Perdão, irmãos. É o versículo 2 e o capítulo 18. A quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante aos latão reluzentes. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerás, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Está vendo, irmãos? Essa igreja de Tiatira era uma igreja que tinha uma fé, era uma igreja que buscava o Senhor, porém, eles toleraram o quê? Jezabel. Quem era Jezabel? Uma mulher vaidosa, idólatra, que adorava outros deuses, né, irmãos? E ali, essa igreja permitiu, tolerou que essa mulher, ou seja, é o dia de hoje. Quantos hoje em dia estão permitindo mulheres desta maneira? Como Jezabel, o quê? Que idolatra. Irmãos, quando você passa, a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, ou seja, esse mundo tem um Deus dele, né? Satanás é o Deus desse século. O século da prostituição, do engano, da mentira, de tudo que é ruim que você vê hoje em dia no mundo, né? Então, quando a pessoa ela passa a fazer a vontade da sua vontade, a vontade do mundo, ela está servindo a quem? Ela está servindo ao diabo, não é a Deus. Quando ela para de viver em santidade, quando ela para de andar na doutrina, ela está fazendo a vontade do quê? Dos deuses desse século. Então ela está sendo uma idólatra. Ela está idolatrando as coisas desse mundo. Então ela já não está servindo a Deus. Ela está aqui, ó, nessa passagem. Que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então Jezabel era uma mulher vaidosa, uma mulher que ali ela se pintava ali toda para seduzir os homens, andava na vaidade e servia a outros deuses. E o que você vê hoje em dia é isso, é mulheres missionárias, mulheres que se diz serva de Deus. Pastoras eu não vou dizer porque pastora não tem na Bíblia, né, irmãos? Então isso aí já não existe. Eu vou dizer missionárias que se diz serva de Deus, ali na idolatria, no mundanismo, na sensualidade, cheia de coisas que desagradam a Deus, cheia de pendentes, cheia de brincos, anéis, coisas para chamarem a atenção para si e não chamar a atenção de Deus, mas chamar a atenção dos olhares humanos para si, querendo a glória para elas. A única coisa que tem que chamar a atenção na nossa vida é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mais nada, irmãos, porque quem tem Deus, quem tem tudo, não precisa de mais nada. Então, muitos hoje em dia estão permitindo que mulheres desta maneira subam nos altares, profanando o santuário de Deus, ensinando aqueles que estão chegando, novos convertidos, que não têm ainda aquela maturidade, que ainda são meninos na fé, como a Bíblia vai dizer. Então, ensinando eles a andar no pecado, ou até mesmo crente velho de igreja, que também já dá com a sua fé ali fraquejando e também voltando atrás por conta do quê? Porque a fulana tá fazendo, porque a irmãzinha ali alisa o cabelo, eu vou alisar também, porque a irmãzinha ali anda com a roupinha mais jovial, eu vou andar também, eu não vou andar assim igual uma velha não, eu quero andar mais na moda. Cuidado, irmão, cuidado, porque naquele grande dia o Senhor vai te cobrar, vai cobrar de você que quer andar jovial na moda, né? Porque a Bíblia vai dizer que as velhas, elas têm que dar exemplo às mais novas, né? E o que você vê mais é as velhas dando um exemplo para a mais nova,
né? Por isso que o Senhor ele vai dizer que os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque aqueles que já estão ali na caminhada estão voltando para trás, né? E os que estão chegando agora estão ali naquela fé, buscando, tentando, lutando para continuar perseverando naquilo que aprendeu com o Senhor, né? Porque a Bíblia ela diz, irmão, que se possível for, enganaria até os escolhidos de Deus. Mas aquele que é escolhido de Deus, ele não se deixa enganar. Aquele que é escolhido de Deus, ele não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Ah, que agora pode, irmão, não tem problema. Você cortar seu cabelo para ficar mais bonita. Ei, você tem que ficar bonita para Jesus. Olhar e falar, Senhor, eu tô bom assim, para o Senhor tá bom assim, Jesus. O Senhor tá se agradando dessa forma. Então assim seja, conforme a vontade de Deus. E não do homem, irmão. A nossa carne, ela perece. Nós temos uma alma e esta alma vai dar conta diante de Deus. Vai dar conta naquele grande dia. Tudo vai perecer. Tudo perece, a beleza perece. Então tudo vai perecer, irmãos. Tudo nessa terra perece. A única coisa que permanece é a nossa salvação em Cristo Jesus. É a certeza de que vamos morar no céu. As nossas obras que temos praticado. A Bíblia diz que quando nós praticamos o pecado, mas nós nos arrependemos, somos arrependidos do nosso pecado, dos nossos fatores errantes perante o Senhor. A Bíblia diz que Ele lança o pecado para trás das costas dele e não se lembra mais daquilo que nós fez antigamente. Né, irmãos? A Bíblia diz que mesmo que o nosso pecado seja como a escarlata, o sangue de Jesus ele torna mais alvo do que a neve. Então, irmãos, cabe a nós nos arrependermos, porque a Bíblia diz no livro de Salmo 51 que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ali Zedequias, quando estava ali à beira da morte, ele foi lá, virou o seu rosto para a parede, orou ao Senhor, chorou amargamente ali, se arrependeu, se humilhou e o Senhor acrescentou os seus dias, porque ele se humilhou pelo seu pecado, né, irmãos? Então assim cabe a nós. Cabe a nós colocar a nossa casa em ordem e andar conforme a vontade de Deus. Porque se o Senhor nos chamou, foi para darmos um bom testemunho. Todos nós temos um testemunho, todos nós, para chegarmos a sermos servos de Deus, passamos num processo muito grande lá atrás. Né? E nós temos que saber de onde o Senhor nos tirou lá atrás, tudo que o Senhor ele fez por nós lá atrás, quando nós estávamos na mão do inimigo, na mão de Satanás, sendo escravizado por Satanás, sendo pisoteado, sendo humilhado, massacrado. E o Senhor ele teve misericórdia da nossa vida, nos separou, nos escolheu, nos lapidou, nos limpou, nos levantou e colocou na sua presença para fazer a sua obra, para dar um bom testemunho e para que outras almas, outras vidas sejam resgatadas através do meu testemunho, do seu testemunho, através da sua convivência, da sua vivência, do seu proceder, do seu testemunho. Outras pessoas vão ver a diferença, né? Como no livro também aqui a palavra do Senhor vai dizer que, irmãos, olha, vou abrir aqui para os irmãos. No livro de Malaquias, Malaquias 3, versículo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, irmãos, há uma diferença do santo, o profano, o que serve e o que não serve. Há uma diferença. A Bíblia já nos adverte. Não se pode servir a dois senhores, ou é a Deus ou é a Satanás. Entendeu, irmãos? Da fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou é doce ou é salgada. Não tem três caminhos, é dois, ou é céu ou é inferno. Então, cabe a nós sabermos o que nós queremos, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio para nós escolher o caminho que nós queremos seguir. Cabe a nós, cada um de nós, saber qual caminho a gente vai seguir. Quem nós estamos agradando, é a Deus ou é o diabo? Pelas nossas obras, pelo nosso fruto, a gente vai conhecer a árvore, né?
se o fruto é bom ou se o fruto é ruim, né? Então, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus ele continue falando mais e mais em cada coração e que nós passamos a cada dia mais examinar, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos conduzir à salvação. Não é o homem, porque o homem é falho. Ele pode errar, mas essa palavra aqui, a Bíblia vai dizer que passa céus e terra, mas essa palavra ela não há de passar. Tudo se cumprirá, irmãos, aqui. Tudo, tudo. Tudo que está escrito vai se cumprir como já está se cumprindo. Então, cabe a nós examinar as escrituras, porque nós cuidarmos ter nela a vida eterna. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.